Olá, tudo bem com você? Eu espero que você se encontre bem neste momento que nós estamos passando. O texto de hoje é tirado de Mateus, no capítulo 26, dos versículos 14 até o versículo 25. E nós vamos dividir em 3 momentos a exposição desse texto. O primeiro momento consiste justamente naquilo que é dito logo nos primeiros versículos, do versículo 14 até o versículo 16. Trata-se do momento em que Judas busca os sumos sacerdotes. E há um detalhe aqui. O texto fala que ele vendeu Jesus, entregou o Senhor por 30 moedas de prata. E o que isso significa? 30 moedas de prata era o equivalente a mais ou menos 4 meses de trabalho. Judas entrega o Senhor por este valor. Mas há um outro detalhe aqui. Alguns autores farão a conexão dessas 30 moedas de prata com aquilo que está presente lá no livro do Êxodo, no capítulo 21, no versículo 32, quando lá se fala a respeito da compensação pela morte de um escravo. E é interessante ressaltar que lá no livro do Êxodo, além dessa compensação de 30 moedas, ainda havia algo que se deveria fazer para o reparo dos danos. Nesse sentido, é preciso que a gente entenda que Judas está entregando Jesus pelo preço da morte de um escravo. Agora, esse texto chama muito a nossa atenção pelo fato justamente de que na sua continuidade, e aí sim entramos no segundo bloco, do capítulo 26, do versículo 17 até o 19, no segundo bloco, há um momento no qual Jesus, no primeiro dia da festa dos ázimos, que era uma festa que se ligava à festa da Páscoa, porque a Páscoa acontece na sequência desse festejo, Jesus, ele então pede aos seus que preparem a Páscoa. E aqui há um detalhe interessante. Há, de certa maneira, uma preocupação de Jesus de preparar a ceia com os seus. Isso demonstra carinho da parte do Senhor, cuidado da parte dele. Um outro detalhe interessante que a gente tira desse texto é a terceira parte dele, que vai justamente mostrar agora Jesus ao cair da tarde junto com os seus, já à mesa. E nesse momento, Jesus anuncia a traição. Só que a Sagrada Escritura, ela é detalhista, ela quer nos revelar algumas coisas. A primeira delas, o fato de que a mesa dessa ceia é uma mesa de amizade. É uma mesa onde se partilha intimamente a vida. E nesse caso, é interessante ressaltar que 1, 2, 3 famílias às vezes se reuniam em uma casa para celebrar essa refeição. O que significa que havia um processo de relacionamento, de comunhão aqui. Mas há um outro detalhe. No versículo 23 é dito que a mão que será colocada no prato vai trair o Senhor. Isso está posto aqui para ressaltar justamente o fato de que Judas estava dentro desse ambiente, dentro
dessa celebração, mostrando que ele estava ali. E não estava de qualquer maneira, mas tinha um papel de proeminência. Só que é interessante o fato de que não adianta ter parte na mesa se você não, de fato, viver de acordo com o projeto de Jesus. E Judas, ele negou o projeto de Jesus. Ele queria um outro tipo de Messias. E isso nos faz refletir muito a respeito da realidade que nós temos na nossa comunidade. Muitos, às vezes, estão presentes às celebrações, às missas, aos momentos de espiritualidade, porém, não vivem o projeto do Senhor, do reino de Deus, de fraternidade, de justiça, da busca da paz, mas tem uma outra visão. Esse texto nos alerta para isso. E tanto é assim que é muito interessante, ao final do texto, o diálogo de Jesus com Judas, quando Judas, por exemplo, ele diz assim: Mestre, serei eu? Essa pergunta se refere a quem é o traidor. E Jesus lhe responde: tu dizes. Só que aqui há um detalhe. O termo mestre utilizado aqui é um termo que dentro do Evangelho de Mateus é utilizado dentro de um contexto crítico. Lá no capítulo 23, no versículo 7 a 8, o termo mestre ele vai ter uma conotação não tão positiva. Porque o próprio Evangelho de Mateus vai mostrar que aqueles que reconhecem Jesus de fato como Cristo, o chamarão com o título de Senhor. Isso está presente no versículo 22, quando os discípulos, de fato, os discípulos verdadeiros, chamam Jesus de Senhor. Nesse sentido, Judas, ele vive apenas de uma aparência de discípulo, uma aparência de seguidor do Senhor. Mas de fato não o é. Porque é capaz de abrir mão do projeto do reino por apenas 30 moedas de prata. Como tem acontecido com muitos no nosso tempo, que abrem mão do projeto de Deus por muito pouco. Por determinadas figuras políticas contrárias à vida, por determinadas estruturações eclesiais que geram opressão muitas vezes, vendem o projeto do Senhor muito barato. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Estamos juntos.